Voltamos com a série Os Mensageiros. São episódios semanais, toda terça-feira, com média em torno de 30, 35, 40 minutos, mas sempre para comentar os conteúdos dos capítulos da obra Os Mensageiros, ditada pelo espírito que se identificou como André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Atingimos hoje o episódio número 23, relativo também ao capítulo 23, Pesadelos. É um título um tanto instigante, Américo Sucena. É difícil também falar isso, né? Falar sobre pesadelos. O fato é que é uma realidade até mesmo aqui da Terra, né? Porque desde que o homem atinge o pensamento contínuo, que significa o ingresso do ser no período humano, ele não para mais de pensar. O corpo pode dormir, mas a mente e o fora do corpo, o espírito continua ativo. E se ficar dentro do corpo, porque às vezes está adoentado ou comeu demais, vai ter pesadelos, porque não consegue sair do corpo. E a mente continua trabalhando. Isso é uma prova da existência do espírito. Quem descansa na realidade é o corpo denso, mas o espírito não para nunca. É por isso que nós vamos ver, e estamos vendo, que os espíritos estão trabalhando na madrugada, lá em Campo da Paz. E os outros estão dormindo, não porque é noite, eles dormem o dia inteiro, durante o dia também, né? E ao longo do tempo eles vão acordando e despertando para a realidade da vida espiritual. Conforme tivemos a oportunidade de ver no capítulo anterior. E é muito interessante, muito bom você ter citado que os pesadelos também são uma realidade da vida do encarnado, porque é uma situação desagradável quando acordamos com os pesadelos. As crianças, por exemplo, sofrem muito com pesadelos, mas os adultos não estão livres dessa ocorrência muito desagradável. E aqui nós estamos numa realidade espiritual. Fomos apresentados àqueles que dormem, iludidos ou vinculados a crenças e sentimento de culpas, como vimos no capítulo anterior. E, como você disse, eles estão trabalhando na madrugada, o André Luiz, o Vicente, ambos foram médicos quando encarnados, estão acompanhados pelo instrutor Aniceto em visita a um posto, a um campo de serviço no mundo espiritual, dirigido por Alfredo. E o Alfredo levou eles até aquele grande galpão, como vimos na semana passada, onde havia uma grande quantidade de enfermos dormindo, mas com expressão sofrida, demonstrando pesadelos. E como vimos também no capítulo anterior, os servidores não conseguiam atender a todos, e esses espíritos em sono, em perturbação, apresentavam características diferentes. Alguns apenas dormiam, mas a grande maioria com semblantes carregados, sofridos, torturados. E com a permissão do instrutor, com a permissão de Alfredo, foram conduzidos para os leitos mais distantes, onde estão os enfermos que não puderam ser atendidos no auxílio magnético. E, como sabemos, o Aniceto está interessado em aprendizados para Vicente e André. E os dois acompanharam o instrutor, bastante curiosos, identificando aquelas expressões isoladas, dolorosas, daquelas máscaras mortuárias, né, como ele desejou, ele até qualificou no capítulo anterior. Então, diante disso, o Aniceto disse que gostaria de conhecer a extensão dos benefícios colhidos por eles naquele treinamento que fizeram para ampliação das percepções. Então, eles vão caminhando ali entre aqueles enfermos distantes, e você tem uma imagem aí que vai identificar bem este ponto do capítulo, Américo. Os dois companheiros, André e Vicente, eles receberam, antes de fazer a viagem, um auxílio magnético para dilatar percepções. Aqui não fala das percepções auditivas, mas vai falar das percepções visuais. Eles vão conseguir enxergar o que
alguém está pensando. E por que isso? Por causa dessa frase que você citou, que está logo em seguida. O Aniceto vai dizer para os dois médicos que, para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Aqui tem um ensinamento fantástico, Orson. Aqui na Terra, realmente nós ajudamos uns aos outros aqui. A medicina terrestre tem olhos mecânicos para enxergar dentro do organismo, para nos ajudar a descobrir doenças, fazer diagnósticos, aplicar medicação, eventual cirurgia. Mas na vida espiritual, nós sabemos que a medicina não é invasiva, como é aqui na crosta, por causa do corpo denso. Na vida espiritual, os corpos são mais sutis e os tratamentos são diferentes. Quem está acompanhando o estudo pode observar que eles fazem aplicação de passes magnéticos, do sopro curador, e alguns recebem ainda alimentação via oral, na base da sopa. Então, os tratamentos para a recuperação são esses, basicamente. Há referências também a medicamentos. Em algum instante do texto falou em medicamento. Mas, certamente, isso está muito aquém da aplicação dos fluidos e do sopro curador, que é muito mais eficiente. Por isso é que nem todos recebem o sopro curador e nem todos recebem o auxílio magnético. Então, o André, o Vicente e o Aniceto foram para perto dos leitos daqueles que não receberiam isso, para poder examinar a situação. E, portanto, o André vai exercitar as suas percepções para ver o quanto ele conseguiu perceber. É claro que o Vicente deve ter feito a mesma coisa, mas o livro não cita, mas ele deve ter sido instruído também para fazer a sua percepção, para ver o quanto eles captariam de informação dos tais que dormem aí. Eric, e esta frase aí, embora se dirija especificamente para a situação em ocorrência aí nessa realidade espiritual, ela cabe para nós também que estamos encarnados, né? Porque muitas vezes queremos ajudar sem conhecer com clareza as razões e os motivos que levaram ou deixaram determinada criatura em tal ou qual situação. E a gente ajudará com mais eficiência se tivermos pelo menos uma visão mais aproximada e com compaixão, com o desejo de ser útil, para não cairmos nos caminhos da maledicência, da crítica descabida, da revolta. Foi interessante observar essa questão aí. Então, os espíritos, para ajudar aqueles que precisam de ajuda, precisam aí enxergar com mais clareza. Então, eles estão ali diante daqueles que estão dormindo, e o Vicente lançou uma pergunta interessante ali, porque o Aniceto dizia que muitos daqueles estão dentro de um mau sono. Quer dizer, o mau sono é uma ocorrência de intranquilidade. Quando a gente dorme mal aqui na Terra, a gente acorda ruim, eu não tive bem sono, não dormi bem. E aqueles que estão ali dormindo demonstram isso pelas expressões faciais, né? E o Vicente lançou uma pergunta ali, mas teremos aqui os que estejam em bom sono? E o Aniceto vai dizer que sim. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam, períodos curtos. Não é que nem a gente que precisa de muitas horas de sono, mas o repouso é permitido e usado. Quais trabalhadores que esperam o repouso com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. E já que eles estão ali para aprendizados, né, o nosso Aniceto, encaminhando os dois, está tentando ensiná-los. E você tem uma frase aí que se refere a esses desequilíbrios do sono ou a esses pesadelos que, inclusive, dão título ao capítulo. Frase que também serve de alerta para todos nós. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos, diz Aniceto. E, de fato, é muito comum, inclusive, crianças, por exemplo, que assistem algumas cenas difíceis, né? E hoje jovens adoram filmes de terror.
Depois a mente trabalha isso durante a noite, e o sujeito acaba relembrando cenas e misturando as cenas do filme como se fosse um roteirista, ampliando, dilatando aquilo que aconteceu na televisão ou no cinema. Portanto, a gente acha que dormir é uma coisa simples. Não é, não é. Nós saímos do corpo e somos atraídos ou atraímos as companhias pelo nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento desequilibra, nós vamos atrair espíritos desequilibrados. E aí a noite fica ainda pior, né? Então, agora, essa observação inicial da primeira frase, Orson, repare que há uma referência a ajudar eficientemente os amigos encarnados. Ora, mas eles estão examinando desencarnados. Então, mas é que o trabalho do André e do Vicente é ir à crosta para ajudar os encarnados. E os encarnados também têm a sua história pessoal, e eles precisam observar na mente da pessoa que está encarnada quais são as preocupações, quais são as tendências, e que não são traduzidas de maneira verbal, mas no pensamento é possível perceber a real intenção, por exemplo, de alguém. Então, quando os espíritos vão atender os encarnados, eles têm que levar em conta uma série de fatores para verificar se realmente aquela pessoa tem condições de assimilar o possível tratamento, a possível ajuda que os espíritos dão. Isso não é uma coisa simples. Exige realmente um treinamento. Então, eles estão treinando ainda lá na vida espiritual, observando desencarnados. E depois nós vamos ver, na continuidade do livro, assim que eles terminarem essa visita, ao longo dessa madrugada, no início da manhã, eles vão seguir em direção à crosta. E lá vão fazer experiências para ajudar encarnados também. Para o espírito que se dedica a esse tipo de análise, André está aprendendo, Vicente também, mas para os espíritos que se dedicam a essa análise da auscultação da alma, né, para ver o que vai por dentro do sentimento, da intenção da pessoa, sem dúvida, ela ocorre tanto com desencarnado e com encarnado. Aí é uma tarefa de auxílio, né, Américo, mas também existe uma certa auscultação da alma quando os espíritos querem avaliar a possibilidade de convocar um trabalhador, de perceber a sua capacidade. Existe o auxílio, a verificação, a percepção da dificuldade do espírito, mas também existe a auscultação das possibilidades da alma, das suas potencialidades para ser convocado para determinados trabalhos, como veremos em outras obras dessa série. É verdade. Por exemplo, quando a gente faz o atendimento fraterno com encarnados, a gente tem muito pouca informação para ajudar a pessoa. Ela nos conta uma história, né? E a gente avalia mais ou menos para perceber se há alguma influência perniciosa do ponto de vista espiritual, ou se é problema do comportamento da pessoa, mas a gente não tem um quadro real da situação. E quando a gente faz o atendimento fraterno nas reuniões mediúnicas, atendendo espíritos necessitados ou mesmo agressivos, nós também não temos muito dessa história. É que nas reuniões de atendimento espiritual existe a possibilidade, em alguns casos, de, com o auxílio dos espíritos, nós relembrarmos ao espírito determinadas ocorrências que já aconteceram. Então, os espíritos projetam imagens que estão arquivadas na própria pessoa e ela assiste coisas, e é engraçado porque o próprio espírito comunicante vai descrevendo a cena que está vendo através do médium. E o esclarecedor, muitas vezes, fica sabendo de coisas que não conseguiria saber se o espírito não falasse, se ele não estivesse vendo. É muito interessante esse mecanismo. Mas no caso de atender os encarnados no período de vigília, então isso fica mais complicado. Então, só mesmo uma percepção dilatada para saber, por exemplo, o histórico da pessoa. Nós vamos ver, como você disse em outros livros da série, normalmente o número 4, que é o Obreiros da Vida Eterna, que o espírito de uma enfermeira, Luciana, que faz parte da equipe de André Luiz, e esse livro, o 4 da série, pela primeira vez André Luiz age como trabalhador. Aqui ele está
como aprendiz, mas no quarto livro ele já sai para trabalhar mesmo. E a Luciana, ela tem essa percepção dilatada, né? Que a gente chama aqui na Terra clarividência. E a enfermeira Isso. Luciana tem clarividência. Então, ela se aproxima de um espírito desencarnado e vai percorrendo as vidas dele e vai descobrindo, naquela vida em particular que deu origem a uma série de problemas, os vários momentos em que ele acabou se comportando inadequadamente. Ela percebe isso, que é para ajudar o espírito, você precisa entender a história dele, né? Eu não estou contra as reuniões mediúnicas, não é isso, nós temos que fazer exercício aqui mesmo, mas nós ajudamos muito pouco, tanto é que em reuniões mediúnicas um esclarecedor tem 10, 15 minutos só para falar com o espírito, ninguém fica atendendo um espírito lá meia hora, uma hora. Então, nós temos muito pouco tempo e pouquíssima informação. E por quê? Porque se a gente não der conta do recado, e normalmente não damos, aí sim os espíritos dão conta, porque eles vão ficar com o sujeito que está do outro lado já. A gente só precisa cativar o espírito comunicante para que ele fique na casa espírita ou se locomova até um posto de socorro ou mesmo um hospital na vida espiritual para continuar o seu tratamento, a sua preparação. Américo, quando se trata desses espíritos que já têm essa percepção ampliada e conseguem adentrar a história dos espíritos sendo socorridos, os espíritos que estão sendo atendidos, e eles, inclusive, adentram vidas anteriores, esses trabalhadores têm que ter um senso de respeito pela história alheia, um discernimento de compaixão para jamais julgar, o desejo ali é ser útil, ajudar, estender a mão e jamais brincar com a história. Quer dizer, são espíritos que já estão preparados para esse tipo de tarefa que é espinhosa e que muitas vezes vai causar até dor naquele que está adentrando a história alheia, que ele deve respeitar bastante. Sempre me chamou muita atenção essa questão, até porque aqui no capítulo, referindo-se a André e Vicente, os dois foram médicos, então tem uma observação muito interessante. Antigamente, havia o inquérito anatômico, o exame das vísceras, como médicos que eram, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Eu fico a pensar que farto material de aprendizado e estudo aí estão contidos, porque verdadeiramente, imagine quantos aprendizados aí estão. E então, o nosso Aniceto, com expressão bastante decidida, concluiu toda aquela conversa, falou, mãos à obra. E chamou André do lado e designou para ele uma mulher com a aparência de um corpo envelhecido. André, examine detidamente essa irmã e dê um conselho aí, abstenha-se de considerações do plano exterior. Quer dizer, ele não deveria prestar atenção na aparência do corpo, na aparência do rosto, na idade que aquele aspecto aparentava. Enfim, ele recomendou, observe-a com as percepções ao seu alcance. E, Américo, como você é bom para contar história, eu vou deixar que você conte a história dessa percepção de André com esta senhora, ou com esse espírito que apresentava-se com aparência envelhecida de mulher. É uma história muito interessante e difícil até de contar, mas não tem jeito, está escrita no livro e vamos lá. Bom, então, no primeiro instante, o André foi orientado a focar a sua observação, não prestar atenção no quadro externo. Então, ele teve que exercitar uma concentração próximo da pessoa que ele estava examinando, que era uma mulher, e iria usar simplesmente os seus recursos mentais. Então, ele entra em contato, no primeiro instante, com uma nuvem que está envolvendo a mulher. Essa nuvem era de uma cor acinzentada. Ele acentua a percepção, porque ele percebeu o resultado na percepção, ele nunca tinha feito isso, né? Ele percebe o resultado
acentua a sua atenção e começa a observar uma cena. Na cena aparece a própria mulher, mais jovem, com o marido, numa briga dentro de casa, numa casa muito modesta, numa cidade humilde. Isso ele conseguiu identificar também. Ele teve a impressão de atravessar a porta da casa. Olha que interessante. Ele está entrando na história como se ele estivesse em 3 dimensões, entrando mesmo dentro da casa da pessoa, para assistir a tal da briga, que ia avançada. Por quê? O marido traiu a mulher, mas está arrependido. E a mulher não aceita desculpa. Ela o acusa, diz que vai matá-lo. Eu não sei se ele não estava bêbado, porque ele age como se não tivesse força nenhuma para reagir a uma ameaça dessa. A mulher diz que vai matá-lo, ele pede perdão, que ele não vai fazer mais isso, e ele não para de pedir perdão e de ajuda, ele diz que vai mudar. A mulher simplesmente não escuta e o mata a marteladas. E o André assiste realmente essa cena. Depois ela recolhe o corpo, a cidade era pequena, devia estar próxima a uma linha férrea, e ele vê a mulher, então, arrastando o corpo do marido para levá-lo até os trilhos do trem. Ela queria que ele morresse acidentado para poder dizer que ela não tinha feito coisa alguma, ele deve ter caído no trilho. E aí ela volta para casa. É interessante que o André diz que ele não esperou o trem passar, primeiro que ia ser uma cena dantesca. Mas olha que interessante, o livro não explica, o André não explica isso, mas ele teria a opção de visitar os arredores na imagem que ele estava percebendo, porque ele não só entrou em contato com o que a mulher estava pensando e lembrando, ele entrou em contato com a história, o local onde aconteceu a história. Olha que coisa interessante. Mas ele não esperou, então, o comboio passar, né? E voltou com a mulher para dentro de casa. E quando entrou, encontrou lá alguns espíritos vestidos de modo escuro, que faziam o assédio à mulher. Portanto, ela estava sob influência espiritual perniciosa. E foi aí que ele viu, então, que ela teve ajuda também para fazer o que fez. Então, uma mulher invigilante dessas cria um problema que vai levar muito tempo para corrigir, porque acabou provocando um crime e atrapalhando o seu progresso espiritual. Então, foi a primeira vez que André fez isso, ele ficou impressionado, e aí ele percebeu que a dilatação das percepções feitas em nosso lar antes da viagem funciona. Érico, você citou aí que ele não esperou o comboio, não esperou o trem passar, que despedaçaria o corpo, deixando a impressão que havia sido um suicídio, ou um bêbado que deitou na linha, etc. e tal. Interessante pensar que a própria mulher que fez isso também não esperou o trem, né? Quer dizer, na cena dela, ela não viu o trem fazer isso. No entanto, a cena existe. E André possivelmente poderia ter visto a cena dantesca, uma cena muito difícil, muito dolorosa de ser vista, porque é aquela história que nós podemos até brincar aqui, entre aspas, sorria, você está sendo filmado. Tudo está sendo registrado no cosmos, a qualquer momento pode ser resgatado. Ali está dentro da memória daquela mulher, nas suas lembranças amargas de remorso, de pesadelos que ela está sentindo pelo crime praticado. Mas, independente do contato com ela ou não, outros espíritos, em outras circunstâncias, em outros tempos, visando algum ensinamento, algum aprendizado, poderiam também recuperar essas cenas que denotam aí esse acontecimento. Tudo está registrado no cosmos. Esse é outro detalhe muito interessante da própria vida, né? Da própria realidade que nos cerca. Isso aí é algo... Porque aqui está se referindo a um crime, mas também existem momentos felizes que poderão naturalmente serem recuperados, vistos e vividos novamente. Então, Orson, tem uma coisa interessante, existe
um contemporâneo de Kardec, que é um dos estudiosos da mediunidade, chamado Alfred Herny. E ele escreveu um livro chamado Psiquismo Experimental. Diz o Alfred Herny que, na vida espiritual, tudo está registrado, como você disse, né? E que, no futuro, a história seria escrita por médiuns sensitivos, por médiuns psicômetras, que vão chegar num local onde a coisa aconteceu, onde a história aconteceu, e vão descrever as cenas exatamente como elas foram, como elas aconteceram. E é engraçado porque, se dois médiuns com sensibilidade semelhante forem ao mesmo local, eles também vão identificar a mesma cena. Por isso a história vai ser corrigida, porque tem muita história que nós conhecemos, tanto do país como na história geral dos países aqui do planeta Terra, que não é exatamente daquele jeito. Algum historiador deu uma forçada, né? Até porque os historiadores se baseiam em outras histórias contadas por outros que contaram histórias. Então, tem muita coisa que é perdida aí na realidade. Então, um dia nós teremos uma história real do que acontece na história do Brasil, na história do mundo. Esse é um detalhe muito empolgante, né? Porque há descrições, inclusive, apenas para citar um exemplo, né? Como o Divaldo, por exemplo, que às vezes está fazendo palestra, e ele vê a cena que ele está contando se desenrolar na frente dele, né? E eu fico pensando aí no Emmanuel, nos romances clássicos que escreveu, alguns são da sua memória própria e outros não. Quer dizer, ele reconstruiu essas cenas para descrever, e quantas vezes o Chico foi levado a ver as cenas também. Isso é marcante demais, né? Você até se referiu, por exemplo, de espíritos que vão palestrar e buscam cenas da época de Jesus e mostram. Já pensou quando a gente puder fazer isso, Américo? Já pensou para não precisar de máquina? Vamos buscar aqui no Cosmo, tem um registro lá, olha Jesus falando das bem-aventuranças, traz aqui. Lá no livro Memórias de um Suicida, que é um livro difícil até o 3º capítulo, mas eu recomendo que as pessoas leiam do 4º capítulo para frente. Nesse livro, há referências de que os professores da vida espiritual contam as histórias que aconteceram com Jesus, porque estiveram lá, e está tudo registrado nos arquivos. Então, a história fica mais bonita. Primeiro porque é real, aconteceu realmente, né? Eu não sei como é que é essa questão da tradução, porque Jesus falava lá o aramaico, né? Ou eventualmente o grego, qualquer coisa assim. Eu não sei como é que é essa tradução, mas certamente há mecanismos interessantes na vida espiritual que nós não conhecemos aqui. Aqui na Terra, a gente já tem até uma maquininha, né, que consegue ouvir a língua alheia e traduzir para quem é o dono do celular na língua própria do dono do celular. Isso já existe. Então, imagine na vida espiritual o que não tem. Pois é, por isso que não podemos ficar restritos a pontos de vista fechados, né? Temos que abrir a mente a tudo que está aí, ainda a ser descoberto, conhecido, vivenciado, etc. A Ivone Pereira também, eu me lembrei de Ivone, que muitas descrições, ela via cenas, recordava das cenas, assistia cenas para escrever, e muito interessante tudo isso. Mas o André estava ali, como você contou a história deste casal de briga. Aqui no capítulo, inclusive, tem um diálogo longo entre os personagens que nós recomendamos para que vocês possam ler. Não é o caso da gente ler os diálogos aqui, as frases ditas por um, ditas por outro, nesse conflito conjugal aqui envolvendo traição, mas André estava ali na tentativa, procurando alguma forma de auxiliá-la depois de ter conhecido a história desta senhora, inclusive não fazendo julgamentos, porque ele começou a conjecturar consigo mesmo qual era a razão dela ter chegado àquele ponto, quais o apoio que recebeu ou não recebeu, como é que foi a sua infância. Quer dizer, todo mundo tem uma história, por isso que não temos o direito de julgar a situação que a pessoa está, porque não conhecemos a história. Ele está com a percepção ampliada, verificando ali a cena dantesca de um crime, de uma violência, e nesse ponto é chamado por Aniceto. Vem, André, Vicente, e você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito.
É bom receber uma informação dessa do instrutor, né? Seus pensamentos de fraternidade e paz auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso, disse Aniceto, e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Foi muito interessante isso, porque no primeiro instante, quando André viu a cena, ele primeiro se revoltou pelo crime, porque o sujeito ficou indefeso, né? O marido ficou indefeso. Mas aí ele lembrou das lições de nosso lar e pensou na possibilidade da pessoa ser criminosa, mas ligada ao seu coração, querida ao seu coração. E isso mudou a maneira do André perceber a história. Ficou pensando como é que ele poderia acusá-la de alguma coisa, de algum crime, se ele não lembra das próprias vidas passadas, pode ter feito coisa pior. E ele raciocinou sobre isso. Quando nós criticamos uma pessoa que faz coisa errada, a gente não imagina que pode ter feito a mesma coisa ou até pior. A gente não faz essa conta. Não faz, não faz. Quem de nós pode criticar quem quer que seja? Nós não temos essa autoridade. Às vezes fazemos isso, escorregamos nisso, mas Jesus nos alertava, não julgues, porque com o peso que julgardes o outro, sereis julgado. Ah, mas existe um tribunal? Existe um tribunal severíssimo, que é o da consciência. E quando a nossa consciência assume, desperta para a realidade, nós passamos a sofrer com a própria consciência nos acusando. Então, o André mudou a sua maneira de enxergar essa mulher, passou a encará-la como irmã. E, ao fazer isso, olha só, ele ajudou a mulher a se melhorar. Talvez ela tenha pensamentos mais curtos, sonhos e pesadelos mais curtos, por exemplo. Não fala, o livro não fala o que ele proporcionou a ela, mas o Aniceto diz, você ajudou essa mulher em alguma coisa. Também não explicou por quê, mas, enfim. E veja que são instantes ali de avaliação, de análise, de percepção da história, sem consciência da mulher, e André está exercendo um treinamento que ele fez, agora está pondo em prática aquilo que ele aprendeu para adentrar a história, e esse pensamento de compaixão com a dificuldade dela a ajudou. Isso é muito importante realmente, né? E ali estão seres com um processo consciencial pesado, de culpa, consciência de culpa, arrependimento, remorso, tortura, pesadelos provenientes do mau uso do livre-arbítrio, dos abusos de toda espécie, da inconsciência, da inconsequência, etc. Por isso, tem uma frase aí muito própria para esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje, nesse capítulo que tem um nome Pesadelos, que à primeira vista impressiona, mas ele resume o que a frase vai dizer aí. Por favor, Américo. Diz a frase que Aniceto lembrou, a dívida em toda parte anda com os devedores. Que significa que onde o devedor vai, a dívida vai atrás, até acertar essa conta aí. Então, meu Deus do céu! Ai, o duro, Américo, é que somos todos inadimplentes. Sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. Ai, meu Deus! E esta figura que você escolheu aí, com esta, lembrando os irmãos Metralhas, né, que tinham aquela bola pesada presa ao tornozelo, né? E essa bola tem hora que aumenta de tamanho e tem hora que diminui, porque a dívida ela sofre um ressarcimento, aí ela diminui de tamanho, depois se compromete de novo. Meu Deus do céu, Américo, meu Deus, então é preciso afinar o pé mesmo, porque, olha... Agora, o criador não fica muito preocupado com o que a gente fez. A partir do instante que a gente tem consciência e começa a melhorar, ele quer que a gente pense no futuro. Cada dia melhor, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que melhorar. Porque o que passou, passou. Como diz o Chico, eu não vou começar de novo uma história do meu espírito
voltando lá no começo para escrever outra. Não tem, só tem uma saída. Você escrever um novo fim. Então, você não pode Verdade. mudar o começo. Nós não podemos mais mudar o começo do que nós fizemos. Mas daqui para frente sempre é possível fazer mudanças e terminarmos com uma história melhor. Muito bom. E aí o capítulo se conclui com a frase do próprio Aniceto: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. E eu quero aproveitar esse instante final aqui para ler um trechinho curtinho de um poema do Espírito Maria Dolores, que tem o nome, esse poema tem um nome de Conversa de Irmã. O poema em si, ele é longo, mas eu vou ler apenas 4 linhas, apenas uma estrofe, e Maria Dolores nos diz, lembrando aí o que viveram, estão vivendo esses personagens, dificuldade e desgosto das horas amarguradas significam tomadas de ligação com Jesus. Olha só, Américo, que coisa interessante, né? Esses momentos sofridos desses personagens farão com que eles despertem com uma mentalidade nova. No caso dessa senhora da história, André já está ajudando com aqueles instantes de pensamento silencioso. É isso que vamos aprendendo com esta obra magnífica, ou esta coleção de livros oferecidas pelo Espírito André Luiz. E na próxima semana, no capítulo 24, nós vamos ter a prece de Ismália, aquela que foi esposa de Alfredo na última encarnação, e que ele não mereceu estar com ela, ela vem de vez em quando ali, porque ela está num plano mais elevado. Capítulo importante e bonito também do livro. É verdade, tem muita história ainda para contar. Estamos chegando à metade do livro, mas ainda tem muito chão pela frente. Muito bem, então até a próxima semana. Muito obrigado pela sua presença, pela interação no chat, por estarem conosco. Para nós é uma alegria podermos efetuar esse trabalho. Disse ao Américo recentemente que a nossa gravação e a exibição se transformaram numa reunião doutrinária, sem dúvida nenhuma, onde estudamos, refletimos, pensamos e estimulamos a nós mesmos no conhecimento. Até a próxima semana. Muito obrigado. Até a próxima.